Tem uns negócios que a gente faz, magia de cura, né? Eu faço muita magia de cura. E não que... Eu já quero deixar claro aqui pra depois não falarem merda. Eu não... nada que eu faço, eu nunca nem falo pras pessoas pararem de ir no médico ou usar medicamento. Tá? Eu não falo isso. É um complemento ao tratamento normal. Inclusive, eu trabalho com psicólogos. Né? Eu tenho um time de psicólogos que eu indico para quando eu vejo que a pessoa está entrando num processo mais de... que um psicólogo seria melhor do que eu. Tem a Deia, por exemplo, que atende a minha filha até. Eu trabalho com um time desse. Que a gente faz assim, digamos que você tem uma doença, você não sabe o que é, você só sente muita dor sei lá, aqui. Aí eu coloco você sentado na minha frente e na minha cabeça a gente faz um descolamento. Que é o quê? Sabe esse negócio da energia? A gente vai ver camada por camada. Então eu vou tirar a sua parte muscular, a sua parte óssea, o seu sistema nervoso, e eu vou ver cada um deles individual para saber aonde está o problema. E eu vou falar se está com uma inflamação no baço. E aí eu te mando pro médico. Tu enxerga isso, tipo assim, como se fosse um holograma na tua frente? Como se fosse desenho japonês, cara. Como se fosse o cara pegando no computador. Sabe aquele computador tipo Tony Stark? Que vai fazendo assim lá no Jarvis? É tipo isso. Eu vejo isso. Gente, eu sei que é maluco. Me dá vergonha de falar até. Mas é isso. Eu tô curioso. Tipo assim, então... Tu trabalha com isso, as pessoas te procuram... Desde que eu entrei, desde que as ordens começaram a querer aparecer mesmo, isso foi um trabalho bem difícil e bem longo. Eu fazia parte de uma ordem, que é uma ordem secreta, e eu vou diferenciar para vocês, pessoas. Existem ordens secretas e ordens discretas. As ordens discretas a gente pode falar que existe, que faz parte, como a maçonaria. Eu fui maçom por alguns anos. Hoje eu não sou mais. E sim, existem ex-maçons, eles não matam a gente. A gente pede o Kit Placet. Quem é maçom vai saber que eu tô falando a verdade. A gente pede o Kit Placet. Kit Placet? Kit Placet é o nome da pasta de documentos suas dentro da maçonaria. Aí você pede o Kit Placet e você tira todo o seu nome da maçonaria. E some. Você não é mais maçom. Tem muito irmão que me considera irmão ainda. Tipo, muita gente da maçonaria que ainda me considera irmão maçom. Ainda cumprimenta assim? Eu fiz qualquer coisa aqui, não sei como é que é. Eu sei os toques. Não vou ensinar. Eu sei os toques, as palavras não dá pra saber que eles mudam semestralmente. Mas eu fui maçom, então tem ordens que são discretas. Eu posso falar, eu fiz parte da maçonaria, não tem problema nenhum, as pessoas podem falar. Mas existem ordens que são secretas. Essas ordens secretas, você não acha no YouTube, você não acha no Facebook, você não acha em lugar nenhum. As pessoas te acham. E aí você entra, dependendo do jeito que a ordem é, você não sabe nem quem tá lá dentro. A ordem que eu fiz parte, por exemplo, a gente entrava de balaustra, de capuz, a gente só via o zoinho. Nem a mão, a gente usava luva, então a gente usava moto, que é um nome mágico, né? Então, tipo, a gente não se reconhece para evitar sanções sociais. Ou seja, tipo, eu não posso, se tem um político lá dentro, eu não posso usar a ordem como alavanca social. Eu preciso usar a ordem como um estudo mágico só. Existem ordens assim, e existem mesmo, tá? E existem ordens discretas, que aí você só não vai poder falar o que rola lá dentro. Né? Mas você fala que faz parte, não tem problema. Nessas ordens, a gente... Eu não sei mais porque eu entrei nesse assunto. Me perdi. Eu tô pensando, quando tu fala isso, a maçonaria, por exemplo, ela existe pra quê? Porque eu sempre ouvi que era pra ajudar um ou outro quando se encontra em algum lugar. Cara, a maçonaria existe pra fazer a sociedade um lugar melhor. Muitos dos hospitais, o Hospital do Olho de Barretos, por exemplo, o Hospital dos Olhos de Barreto, que é uma referência em tratamento ocular no Brasil, acho que na América Latina, ele é um hospital maçom. Ele é bancado pela maçonaria. Mas quando tu entra na maçonaria, tu entra pra ter conhecimento e pra ter contato. E lá dentro, tipo assim, algumas sacadas sobre a vida são reveladas, é isso? Sim, cara, é que assim, cara, o aprendizado, ele sempre é individual. Tipo, não existe uma fórmula mágica pra falar pra você viver que você vai viver bem. Isso não existe. O que existe é o que é melhor pra você. Então, por exemplo, eu não gosto de trabalhar. Então, tipo, não adianta você me dar um emprego numa multinacional que eu vou ser infeliz. Por mais que eu ganhe bem. Eu gosto de quê? De liberdade. Eu prefiro estar livre e ganhar menos do que ser um profissional de CLT. Então, por exemplo, quando eu finalmente consegui me livrar da CLT e assumir esse meu cargo mágico... lembra que eu tava falando? Assumir esse meu cargo, eu falei, pô, graças a Deus, cara, porque agora finalmente eu sou feliz. Foi um começo de merda, mas agora, caralho, eu sou feliz. Eu posso pegar minha moto e ir pra, sei lá, pra puta que pariu, a hora que eu quero. Sacou? Tipo, não tem preço isso, velho.
Então não existe uma grande sacada da vida. Talvez essa seja uma grande sacada da vida, né? Tipo, você não, tipo, não existem sacadas. Não existe. Mas você aprende tentando se entender quanto pessoa, quanto ser humano. Claro que a maçonaria também tem processos místicos, né? Que aí vai ficar a cargo deles, eu não posso falar. Mas a maçonaria tem certos processos místicos que também vão te ajudar nesse negócio, né? Mas o ideal da maçonaria é transformar a sociedade num lugar melhor. Agora, esse é o problema, porque o que é um lugar melhor? Melhor pra quem? De acordo com cada um vai ser uma resposta diferente. E né? nenhuma loja maçônica concorda com a outra. Uhum. Nesse quesito particular. Uhum. As lojas são livres, né? As lojas são os pequenos templos. Embora toda loja seja filiada a uma grande loja, que seja filiada a uma grande loja, que vai remontar a grande loja de Londres, todas elas pensam de uma forma particular, né? Então elas tentam fazer o melhor delas para ajudar a sociedade. Uhum. Principalmente seu entorno ali. Mas como elas vão ajudar? Às vezes é fazendo caridade, às vezes é dando dinheiro, às vezes é fazendo sopão, às vezes é fazendo uma coisa maior. Então, mas essa é a pegada da maçonaria. Eu te perguntei antes, por isso que tu começou a falar, se tu trabalha com isso, esse é o teu ofício. As pessoas te procuram pedindo ajuda, como é que é? Hoje em dia, sim. Quando eu comecei com esse processo em todo, então, a primeira ordem, ela falou assim, olha, você vai desenvolver um trabalho de educação. Aí eu falei, legal. Nessa época eu fazia parte do terreiro, a gente criou uma escolinha lá para debater coisas, etc e tal. Com o tempo, essa escolinha se evoluiu e virou uma outra ordem, que é a Ordem do Grande Oriente Místico, que é a ordem que eu faço parte hoje. Essa ordem ela começou a crescer, aglomerar pessoas, e aí no momento o cara falou assim, olha, os caras lá da primeira ordem falaram assim, mano, você tá pronto, vai sozinho, segue só seu rumo. Eu falei, legal, então eu vou seguir o rumo da Algon. Saí e fiz Algon. Quando a gente começou a pensar, junto com esses meus primeiros mestres, eu falei assim, cara, eu vou parar de fazer o que eu faço, de trabalhar, e eu vou viver de magia. O que vocês acham? Aí os caras me colocaram várias sanções éticas, que né, eu acho que tem que ser, e também me colocaram algumas condições. Inclusive essa pegada da divulgação do conhecimento mágico. Eu falei, beleza, eu topo. Aí o começo foi uma merda. Eu larguei meu emprego. E que era o trabalho? Eu tinha um estúdio de design. Eu fazia apresentação de alta performance. Eu larguei completamente meu emprego. Eu trabalhei 20 anos como designer. Aí eu larguei minha empresa, fechei minha empresa e comecei... Também me divorciei. Tava numa época bosta da vida. Enfim, aí eu falei assim, bom, então agora vamos começar nisso. E aí eu comecei a trabalhar um jeito de tentar ajudar fazer as pessoas irem para um lado bom, né? E aí eu comecei com duas pegadas. O primeiro é a educação mágica, que eu chamo hoje, e o segundo caminho é o atendimento mágico. Esse atendimento mágico é basicamente, você tem um problema, você me procura e eu vou te ajudar de alguma forma, a gente vai resolver esse problema. Que não é um atendimento psicológico, embora se pareça muito, tá? Mas não é um atendimento psicológico. Muitas vezes esse problema vai gerar um ritual, eu vou fazer um rito para você, e aí todo rito gera um relatório. E isso que talvez seja legal, o que seja o grande diferencial. Porque eu não falo assim, olha, eu vou fazer um negócio para você e se pá, resolve. Eu falo, olha, eu vou fazer um negócio para você e vai resolver em tantos dias. Em tantos dias você vai ter alguma coisa que vai acontecer. Faz isso que em 2 semanas você vai ver alguma coisa legal acontecendo. Uhum. Né? E eu mando relatório pra pessoa. Então, tipo, a pessoa tem por escrito o que eu falei. Ela pode me cobrar depois. Né? É lógico, eu não acerto 100% dos casos, né? Porque nem remédio acerta 100% dos casos. Mas eu tenho uma taxa de acerto aí de beirando os 95%. Tem alguns exemplos de casos muito bons que tu pegou? Cara, tem uns exemplos muito malucos e tem uns exemplos muito legais. Tem um exemplo que eu mandei pra ela agora. A gente tem um trabalho... Porque assim, como a minha forma de trabalho é muito mental, é muito da minha psicologia, eu faço meus ritos deitados na minha cama, pra você ter uma ideia. Não tem vela, não tem nada disso. Só que eu comecei a sentir falta da Umbanda, porque a Umbanda é gostosa, tem atabaque tocando, tem música, cheiro de vela, essas coisas todas. E eu senti falta disso. Aí eu falei, vamos fazer um rito à la Umbanda? Uma coisa mais cenográfica? E aí eu chamei ela, minha namorada, e chamei minha mãe e meu pai, que também estavam na Umbanda comigo. Aí a gente embolou o tal do rito coletivo. O rito coletivo é um negócio assim, você tem problema ou do pilar financeiro, ou do pilar do relacionamento, ou do pilar da saúde, um problema mais geral, me manda lá, a gente vai avaliar seu problema, se você puder, você cabe nesse rito coletivo. E aí, uma vez por mês, a gente faz esse rito. Aí, hoje, a pessoa acabou de me mandar um e-mail, falou assim, Nino, no WhatsApp. Nino, tava sem emprego há quase 4 anos, participei do rito coletivo semana passada e queria dizer que hoje foi meu primeiro dia de trabalho. Obrigado. Cara, o
O que é isso? Isso é uma energia que tu sabe manipular no Em universo? teoria é isso. É isso. E aí tu consegue canalizar para essa pessoa. E aí é que assim, a magia para acontecer, ela precisa de. Não é um negócio que você deixa ao acaso. Tipo assim, acende uma vela e reza e se pá, acontece. Tipo simpatia da vovó, sabe? Tipo, coloca o Santo Antônio de ponta cabeça no arroz e um dia você casa. Né? Aí você casa depois de 10 anos. Você fala, caralho, errou por 9 anos, né, mano? Que burro. A magia, ela é uma estratégia que você cria pra chegar a um resultado. Então, por exemplo, a pessoa quer um emprego, um trabalho. Primeiro, eu vou conversar com a pessoa para ver se ela quer um emprego ou um trabalho. São coisas diferentes, né? A gente ganha dinheiro. Tipo, essa coisa aqui, muita gente não chama de trabalho, de emprego. Não é um emprego que você tem carteira assinada? Não. Então, não é um emprego. É um trabalho. E você ganha dinheiro e é feliz, certo? Certo. O que eu faço também não tem carteira assinada. É um trabalho, não é um emprego. Então, primeiro eu tenho que conversar com a pessoa para ver o que ela quer. O que você quer? Você quer um emprego? Então você quer uma estabilidade, de repente ganhar mal? Ou você quer um trabalho e poder ganhar bem sem estabilidade? Beleza, quer um emprego. Então tá bom. Então, o que a gente vai trabalhar? Que tipo de coisa que eu preciso fazer com essa pessoa para ela conseguir um emprego? De repente melhorar a autoconfiança dela. Porque como ela está há muito tempo sem trabalhar, quando ela vai numa entrevista, ela não tem confiança para falar com o entrevistador. Ela parece muito desesperada. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai manipular a energia. Então vamos jogar a energia negativa que eu falei lá para você, né, de baixo espectro, para que ela tenha mais autoconfiança, para que ela chegue lá sem a cabeça baixa de uma pessoa desempregada por muito tempo. E também a gente vai dar uma mexida nas coisas para que ela tenha mais oportunidades aparecendo. E aí cabe a ela aproveitar. A gente não faz tudo, né? Então, tipo, não adianta. Se ela não mandar currículo, se ela não correr atrás, se ela não conversar com pessoas, não importa a magia que eu faço, não vai acontecer. Não vai materializar barras de ouro no céu e cair no colo dela, sacou? Nesse caso em particular, a gente trabalha assim. Então a gente cria lá, a gente vai manipular essas energias, a gente faz o que a gente chama de montar a egrégora, né, que é tipo um acúmulo de energia. A gente monta uma egrégora e vai colocar essa egrégora na pessoa para que ela seja beneficiada de alguma forma. E aí a gente tem resultados assim. Quando tu diz a gente vai colocar nessa pessoa essa energia, tu pensa nessa energia, é isso? A gente entra no estado de gnose lá, e aí quando a gente entra no estado de gnose, a gente acredita que a gente manipula, a gente externa essa energia, ou a gente consegue puxar de alguns lugares. E aí a gente faz um bolo energético, tipo uma fumaçona energética. E aí essa fumaçona a gente joga na pessoa, pra ela absorver esse negócio. Isso é muito louco. Tem como eu fazer isso com a... Tipo assim, eu sempre... Ao vivo? Não tem. Não, digo, eu por conta própria. Porque isso é muito louco. Porque teve uma época da minha vida que eu comecei a forçar pensamento positivo. Foda-se, vou forçar. Sempre que vier um negativo, eu vou forçar um positivo aqui. E as coisas começaram a dar mais certo. Isso é meio que fazer uma magia? De certa forma. Na verdade, você lembra que eu falei que o seu universo exterior, né, o que está fora da sua cabeça, ele é comandado pelo jeito que você vê a coisa? Se você está vendo a coisa de um jeito bom, as coisas parecerão boas para você. É simples assim. E outra questão sobre essa energia específica. É tipo aquele papo que hoje, já na modernidade, eu acho, falam sobre o universo, o que tu pede, ele te devolve. Não tem nada a ver com isso. Ou isso é uma derivação... Isso é a derivação... mal interpretada ou mais simples. Exato. Que deu origem ao segredo, né? O eu ia te perguntar, porque eu tô muito achando que é o segredo. Não, parece mesmo. Só que assim, o que acontece, né? A gente tem informações profundas. Cara, é a mesma coisa que a gente falar assim, olha, eu vou te ensinar a fazer uma macarronada. E aí você faz um miojo. O miojo não deixa de ser um macarrão, sacou? Sim. Mas não é uma macarronada. Entendeu? Tem mais coisa. Tem mais coisa. Faz sentido. Tem mais coisa e essas coisas, elas fazem toda a diferença. Se você sentar no seu sofá e ficar pensando num carro novo, o carro novo não vai aparecer. Sacou? O que vai acontecer com você é você vai ter um negócio que a ciência vai chamar de viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Você vai ver mais oportunidade de você ter um carro novo. Porque você está pensando no carro novo. É a mesma coisa que acontece quando você quer comprar um celular. Né? Eu quero comprar um celular X. Aí você começa a ver esse celular X brotando na onde você está andando. Não é que a empresa começou a fabricar mais desse celular. Você só está prestando mais atenção nisso. Então, se você pensa mais no carro, você vai ver mais esse carro aparecendo. Isso é normal. Agora, isso é muito diferente de você fazer coisas acontecerem para o carro chegar em você. E isso é possível com a magia. Isso é possível com a magia. É isso que a magia faz. Então, dentro da magia também existe esse pensamento de querer muito algo e focar. Isso também faz parte. Sim. Mas tem algo, tipo, isso é a ponta do iceberg. Aí embaixo desse iceberg que tá lá embaixo da água, tem muita coisa.
Você quer ver, cara? Você tá com os demoninos aí, não tá? Você pode perguntar pra eles. Eles sabem. Quando eu coloquei na minha cabeça de trabalhar com magia há 2 anos atrás. E eu falei pra eles, eu falei assim, o meu plano vai ser de 3 anos. No primeiro ano que eu fechei a empresa, tarará, eu vou me organizar primeiro, né? Parar de ter dívida, pagar minhas dívidas, essas coisas todas. O segundo ano eu vou fazer meu nome dentro do mundo da magia. No terceiro ano eu vou pro público. E hoje eu estou aqui no Deriva. Uhum. Isso é um planejamento ou tu junto com os ritos. Tá. Isso que é muito... que eu tô tentando enxergar isso. Porque tentando visualizar. Então, é porque eu acho que o grande problema é tentar ver a magia como uma coisa única. E ela não é. Ela é um juntar de todas as coisas. Uhum. Por isso que ela é a filosofia do universo. Porque ela é um junto de todas as coisas que você pode fazer para uma coisa acontecer, incluindo coisas metafísicas, incluindo coisas psicológicas, incluindo coisas físicas, incluindo entrar em contato com as pessoas. Entendeu? E onde é que aquela ideia de que nós todos somos um e o universo é tudo, ela entra em algum lugar da magia também? Talvez ela entre, mas eu não compartilho esse paradigma. Esse é um sistema de crenças, né? Então tem pessoas que vão acreditar nisso e faz algum sentido. Se você pegar que a gente compartilha certos pedacinhos de célula com as árvores, então a gente vai falar assim, realmente nós todos somos um. Mas eu não... E se você pegar também a evolução darwiniana, todos somos um mesmo, porque todo mundo veio de um ancestral comum. Mas essa questão de energia, do universo e tal, mais ampla, eu acho que não sei se faz tanto sentido. Mas o que eu acho que é mais legal de entender, cara, na magia, é que assim, as pessoas costumam isolar situações e tentar entender a coisa por um negócio que elas acreditam que é aquilo que ela está tentando entender. É o que eu tô fazendo agora. Quando na verdade o negócio é muito mais amplo. Por exemplo, eu estudo magia há 15 anos, eu faço parte de ordens mágicas. Então, eu teria tudo para ser um cara que acredita em Deus, que é religioso e que vê a vida através das lentes da alteração quântica do DNA. Na verdade, eu não vejo nada disso, cara. Eu sou ateu religioso, eu sou avesso a religiões, eu acho que religião é mais atrapalha do que ajuda. E eu, hoje em dia, por exemplo, faço pós em neuropsicologia. Neuropsicologia, velho. Tipo, não tem nada a ver com o assunto. Eu não faço pós pra ter um emprego. Eu faço pós pra entender o cérebro. Entender a mente. Porque pra ti é mais psicólogo do que... Porque eu preciso entender... Eu preciso entender cada um dos universos com o qual eu trabalho. E você é um universo inteiro. Entendeu? Então eu preciso entender tudo isso. Eu preciso entender o seu universo e preciso entender o universo que tá aqui fora. Então, pra mim, faz muita diferença saber que uma explosão de supernova pode mexer com a força gravitacional que vai causar certos efeitos na Terra. Faz diferença pra mim. Ao mesmo tempo que também faz diferença eu entender o que você acha disso. Pra eu usar esse seu achar, a relação que você tem entre os sistemas, pra, com a relação, transformar a sua realidade. Você entende? Entendi. Então, ela é um arcabouço gigante de coisas. Geralmente, quem tá nesse mundo da magia, que são os caras mesmo, os grandes hierofantes, sacerdotes, os grão-mestres, os caras lá de cima, eles são caras que você consegue conversar sobre absolutamente qualquer coisa com os caras. E eu sei que pode parecer aquele negócio de... você tá tentando colocar uma pessoa lá em cima para tornar ele inatingível e ninguém conseguir falar com essa pessoa. E na verdade não, porque essas pessoas são bem disponíveis, na real. Né? No meu canal lá tem um monte de entrevistas com gente assim. Né? Eu trouxe quinta passada o representante da Golden Dawn Brasil para falar. Eu já trouxe gente da Aurum Solis, que também é uma ordem gigante de importante, o representante da Aurum Solis Brasil para falar. Eu já falei com o Marcelo Deldébio, que é um outro grande hermetista aqui do Brasil, o Caselli. Tipo, esses caras que são grandes, eles estão cada vez mais acessíveis, exatamente porque a gente está tentando trazer para o mundo o que é a magia mesmo. Porque, imagina só, cara, olha o Brasil como que tá. Né? E eu tô falando aqui de questões de saúde, obviamente, mas também de questões políticas, de questões psicológicas, de educação, né? Tipo, nós somos um país onde todo mundo é meio deprimido, meio... ansioso, né? Tipo, tá rolando uma coisa. E a gente vê que as pessoas, a gente usa esse termo na magia, as pessoas perderam a vergonha de ser burras. Antigamente, na minha época, a gente tinha vergonha de ser burro.
né, quando eu era pequeno. Hoje em dia as pessoas meio que perderam isso. E aí a gente vê decorrência disso em todos os campos. Na política, na saúde, na educação, no futebol, em todos os lugares a gente vê isso. Então, agora a gente tá querendo vir para lutar contra. E mostrar que não, gente, não, você não precisa ser o gênio do mundo, porque eu não sou e sei que não serei. Mas você precisa ter vergonha de ser burro. E vergonha de falar assim, você ter propriedade da coisa. Se você não sabe sobre o assunto, não fala, fica quieto e aprende, né? Não vai sair por aí falando que a torre de 5G da Kansas, sei lá, né? É uma obra do governo chinês para espionar sua vida. Mano, você é o tipo João Skate 32 @gmail. Tipo, quem que você quer saber da sua vida, cara? Fora que você tem um smartphone, a galera já sabe da sua vida. Não precisa de uma torre 5G para isso. Você tem um Facebook, sabe? Tipo, então, a nossa vinda para a sociedade é exatamente para a gente tentar trazer essas questões. Então, a gente sempre vai perguntar coisa, a gente sempre vai discutir coisa e a gente vai mostrar que isso é legal. Exatamente para tentar tornar o mundo um lugar melhor, cara. É isso que a gente quer. Quando é que tu teve teu primeiro contato com essa... Eu tô muito afim de chamar de O Segredo, mas eu sei que não é. Mas eu quero falar, tipo assim, só pra ficar mais simplificado, quando é que tu sacou que existia algo a mais? Como é que tava a tua situação na tua vida? Como é que eu entrei em contato com a magia? É, exatamente. Fica bem melhor do que usar o segredo. A gente pode usar a magia como um termo geral aí, Coringa. Isso. Cara, na verdade, eu entrei de um jeito que ninguém acho que imagina. Todo mundo espera uma história fantástica e eu não tive. Eu tinha uma namorada que ela tinha 2 filhas na minha adolescência. E aí, um dia a gente precisava de uma babá, que ela ia começar a trabalhar na segunda, enfim. Eu também trabalhava. E aí, a minha mãe arranjou uma babá. Só que o único tempo que a gente tinha pra falar com essa babá era numa pré-gira. Era antes de começar uma gira de Umbanda, no terreiro. Eu nem sabia que minha mãe ia numa gira de Umbanda. Aí eu fui com ela, a minha namorada acabou gostando da Umbanda e retornou. E eu sempre fui cético pra caralho. Tu não tava na Umbanda? Não gostava. Não, eu tava namorando, mas não tava na Umbanda. Eu nem gostava disso, eu achava que era puro charlatanismo. Falando os caras lá na frente, lá, falando que incorpora espírito aqui pra arrancar dinheiro da galera, sacou? E aí a minha namorada super gostou. Então eu ia toda a gira acompanhar ela e ficava lá de cara amarrada, lá no último banco, tá ligado? Tipo, mano, que saco que eu tô aqui. Eu namorei uma umbandista, eu ficava assim também. Então, fiz isso por muito tempo. Aí um dia, o guia-chefe do cara lá, o Exu, falou um negócio que me bateu na mente. E eu falei, talvez tenha alguma coisa aí. Vou começar a estudar. E aí, como minha namorada já ia, eu continuei indo. Continuei sem acreditar, mas eu pelo menos comecei a pegar uns livros pra dar uma lida. Um belo de um dia, teve uma festa de caboclo, numa abertura do terreiro. E não tinha ninguém pra tocar tabaque. E eu sempre gostei do som, né? Aí eu falei pro guia lá, falei, deixa eu tocar? Aí o cara falou, você sabe? Eu falei, não. Mas não parece ser difícil, é um tambor. Eu falei, então tenta aí. Aí eu entrei, comecei a tocar e fiquei, nunca mais saí. Fiquei na Umbanda por quase 15 anos. Nesse processo, eu tava na universidade e eu fiz artes plásticas. E eu fiz um blog, na época do blog, né, do blogger, e fiz um blog porque eu postava meus desenhos, um portfólio online, né? E postava meus desenhos que tinha a temática da Umbanda e eu colocava um textinho sobre o orixá, por exemplo. Então eu postava um desenho de Ogum e falava um textinho de Ogum da minha compreensão, não pegava de livro, eu falava o que eu achava. E, para minha super felicidade, os textos começaram a fazer mais sucesso do que as imagens. Artista plástico frustrado. Aí eu falei assim, quer saber? Então vamos escrever. E aí eu comecei a fazer um site, um blog que eu escrevia todo dia. E esse site cresceu pra caralho naquela época. Eu tinha 15 mil visitas por dia lá, nos textos. E aí eu conheci Pai de Santo de tudo que é lado. E nesse processo, uma galera começou a entrar em contato comigo. Eu comecei a chamar a atenção, né, por causa dos textos. Ainda na época do Orkut, essas coisas todas. E aí uma galera começou a entrar em contato comigo. E eu sempre achei que fosse o charlatanismo mais puro, assim, tipo, mano, os caras querem meu dinheiro. Porque entrar numa ordem não é barato, né? Os caras querem meu dinheiro, mano. Até parece. Mas aí um dia um cara sentou comigo e ele falou assim, mano, eu queria te apresentar uma proposta. Aí eu falei, tá bom, qual é? Ele falou, não, vamos conversar nós, pessoalmente. Aí a gente marcou um dia, ele me encontrou e ele começou a conversar comigo de hermetismo, sem falar que era magia. Então ele falou assim, tem uma escola que eu faço parte, que defende isso, aquilo, vida assim, vida assado, filosofia, não sei o que lá. Eu falei, nossa, cara, que legal, o que é isso? Aí ele falou assim, não, beleza, eu te levo um dia. Aí passou muito tempo, ele me levou para um encontro que tinha, que era a gente vai chamar na maçonaria de rito branco, é uma espécie de rito aberto, que não era todo mundo da ordem que fazia, mas era uma reunião para pessoas mais chegadas e convidados para entrar. E aí eles falaram as coisas e eu achei interessante. Falei assim, eu gostaria de fazer parte.
E essa foi a primeira ordem que eu fiz parte. A partir daí eu fui iniciado. Essa pessoa que me convidou é a única pessoa que eu conheço que faz parte lá. É o que a gente vai chamar de padrinho, né? E aí eu comecei a fazer parte disso. Tipo assim, não teve nenhum raio que caiu na minha cabeça, nenhum episódio fantástico na minha vida. Foi curiosidade.